O horror tomou conta de Gaza mais uma vez. Em um cenário devastador, ataques violentos deixaram mais de 400 mortos, incluindo um dos líderes do Hamas. O som das explosões ecoa pelas ruas. Famílias inteiras choram suas perdas. E o mundo observa, atônito, mais um capítulo sangrento desse conflito sem fim. O que levou a essa escalada? Quais serão as consequências? Neste momento de tensão extrema, entender o que aconteceu pode ser a chave para compreender os desdobramentos dessa crise. A gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio, depois da Casa Branca informar que Israel consultou o governo Trump antes dos ataques em Gaza. O Hamas afirmou que isso confirma a cumplicidade dos Estados Unidos no conflito. Pelo menos 404 pessoas morreram nos disparos nessa ofensiva. Américo Martins, temos agora atualização sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente começou essa edição aqui do Novo Dia falando em cerca de 300 mortos. Agora já temos uma atualização, cerca de 400 mortos. O conflito se intensificando nesse momento no território da faixa de Gaza. Tivemos muitos ataques durante a madrugada aqui no Brasil, Américo. E agora essa informação que antes de Israel atacar, houve essa consulta ao governo dos Estados Unidos, ao governo de Donald Trump. O quanto que isso dificulta qualquer possibilidade de um cessar-fogo no futuro, Américo? Carol, a grande dificuldade para o cessar-fogo é uma falta de diálogo e entendimento entre os dois lados, entre o Hamas e o governo israelense, que hoje voltou a atacar muito pesadamente a faixa de Gaza. Não é surpreendente que o governo israelense tenha avisado o governo americano, é até uma praxe entre esses dois governos, que são muito próximos, especialmente nessa gestão do presidente Donald Trump. O governo americano tinha, inclusive, feito duas propostas de ampliar o cessar-fogo, na verdade, de dar uma sequência no cessar-fogo para que o Hamas libertasse mais reféns e Israel libertasse mais prisioneiros palestinos. Foram justamente essas duas propostas que acabaram sendo recusadas pelo Hamas e que acabaram sendo utilizadas aí pelo governo israelense como o gatilho para esse final do cessar-fogo, porque Israel diz que isso seria uma prova de que o Hamas não tem interesse na paz, porque rejeitou essas duas propostas americanas. O Hamas, no entanto, Carol, diz que o que estava acordado anteriormente, nos últimos dias do governo Joe Biden, era o início de uma segunda fase da guerra, não de uma extensão do cessar-fogo. Essa segunda fase da guerra implicaria um acordo de paz e a retirada total dos israelenses da faixa de Gaza. Era um acordo diferente, segundo o Hamas, do que está sendo proposto pelo governo americano. Esse primeiro acordo de cessar-fogo, que durou por esses 2 meses, foi intermediado não só pela administração Joe Biden, mas também pelos governos do Egito e do Catar, que continuam empenhados em tentar encontrar uma saída diplomática. No entanto, essa saída está ficando cada vez mais difícil. E agora os dois lados vão trocar ainda mais acusações. Israel dizendo que o Hamas não foi desmantelado, que ainda tem planos para voltar a atacar o Estado de Israel. E o Hamas dizendo que Israel ignorou essa segunda fase do plano, essa possibilidade de um novo diálogo para o final da guerra. O resultado disso tudo, Carol, vai ser mais violência. Já temos mais de 400 mortos, segundo o Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, que é sempre bom lembrar, é ligado ao Hamas. E entre esses 404 mortos, para ser mais exato, o último número divulgado, existem muitas mulheres e crianças. Então a gente vai ver uma intensificação desse sofrimento, possivelmente com retaliações do Hamas também, e a paz que chegou a ser um objeto ali, uma possibilidade real nessa suposta segunda fase do acordo, vai ficando cada vez mais distante. E o governo americano vai continuar apoiando o governo israelense, foi avisado sobre esses ataques e vai certamente fazer uma condenação forte do Hamas hoje. Uma posição que
que o governo americano vem mantendo desde antes do governo Trump e que se intensificou agora com o mandatário americano. Ele atacou, inclusive, os Houthis, que é um outro grupo lá no Oriente Médio, no Iêmen, que apoia o Hamas. Então a gente vai ver uma intensificação, infelizmente, pelo menos no curto prazo, desse conflito no Oriente Médio. Carol. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta terça-feira que mais de 400 pessoas morreram nos ataques israelenses no território palestino. O órgão ainda afirmou que muitas vítimas seguem sob os escombros e que trabalhos de resgate estão sendo realizados. Em um comunicado de condolências, o Hamas informou que o chefe do governo do movimento islamista, Ehsan al-Dales, está entre os mortos. Ele era membro do escritório político do Hamas e pertencia à liderança do movimento islamista na faixa de Gaza desde 2021. Outros 3 dirigentes do governo de Gaza também perderam a vida, incluindo o vice-ministro do Interior, Mahmoud Abu Watfa, e o diretor-geral dos Serviços de Segurança Interna, Barjat Abu Sultan. Israel prometeu nesta terça-feira continuar os combates em Gaza até que todos os reféns sejam libertados. A ameaça foi feita após os ataques mais intensos desde o início do cessar-fogo em janeiro. O Hamas acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de decidir retomar a guerra após um impasse nas negociações de trégua e alertou que a volta dos combates pode ser uma sentença de morte para todos os reféns que ainda estão vivos em Gaza. Netanyahu tinha alertado para consequências inimagináveis se os reféns não fossem libertados. A imprensa israelense relatou a intenção de aumentar a pressão e colocar em prática o chamado Plano Inferno. A Casa Branca informou que Israel consultou o presidente Donald Trump antes de lançar os ataques.